Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre o acordo de parceria e cooperação entre as ouvidorias do Senado Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público e como isso pode proporcionar um atendimento ainda melhor para você, cidadão. Nossos convidados são o senador Plínio Valério, ouvidor geral do Senado Federal, e o conselheiro Engels Muniz, que é ouvidor nacional do Ministério Público. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Estamos aí para uma boa conversa. Bem-vindo, conselheiro. Obrigado, Sérgio. Para a gente começar então, conselheiro, em linhas gerais, o que prevê esse acordo? Sérgio, esse acordo que julgamos muito importante, em primeiro lugar, ele dá um destaque às ouvidorias do Senado Federal e às ouvidorias do Ministério Público, como ouvidorias importantes de dois órgãos fundamentais para a sociedade brasileira. A previsão dele é o intercâmbio de informações, a realização de parcerias, o levantamento de dados que são coletados tanto pela ouvidoria do Senado quanto pela ouvidoria do Ministério Público Brasileiro e o tratamento dessas informações para que o cidadão tenha uma resposta efetiva de suas demandas em uma dessas ouvidorias. Legal. Um dos benefícios, senador, para o cidadão é a resposta efetiva às suas demandas. Então, eu gostaria que o senador comentasse quais são os demais benefícios para o cidadão que está nos assistindo de recorrer à ouvidoria do Senado, à ouvidoria do CNMP. O principal é esse, é a certeza de que, além de ser só ouvido, ele terá o seu pleito também encaminhado. Porque na ouvidoria do Senado nós recebemos muitas demandas que não são pertinentes ao Senado, mas são pertinentes, por exemplo, ao Ministério Público, né, à Câmara Federal. Então, o cidadão vai ter a certeza de que aquele seu pleito será encaminhado, porque a gente ampliou. É um passo dado para essa ampliação e essa união entre as instituições. Quanto mais acordo a gente fizer, melhor para o cidadão, que ele terá certeza do encaminhamento do seu pleito. Essa é a grande vantagem. Agora, conselheiro, o acordo prevê também que, como o senador falou, se o Senado receber uma demanda que seja de interesse mais do Ministério Público, como proteção de direitos, por exemplo, e também se o Ministério Público, né, o CNMP, receber uma demanda que seja mais de interesse e temática pertinente ao Senado, vão fazer esse intercâmbio de demanda, certo? Correto. Então, como você considera, para o pessoal que está nos assistindo, para poupar tempo até, que são os temas principais das duas casas? Os temas principais das duas casas, primeiro referente ao Ministério Público Brasileiro. Os temas que têm mais pertinência com a atuação do Ministério Público são os temas relacionados à prática de crimes, como, por exemplo, violência contra as mulheres, violência contra idosos, violência contra crianças, a violação de direitos fundamentais e também qualquer prática de crime contra o meio ambiente. Esses são temas que são pertinentes do tratamento pelo Ministério Público. Então, o que o cidadão fizer contato com o Senado Federal e tiver algum tema relacionado a um desses exemplos que eu citei, serão prontamente tratados, assim como o senador Plínio falou, e o cidadão terá uma resposta mais efetiva de sua demanda. Com relação ao Senado Federal, legislação, fiscalização de orçamento público federal, todos esses temas a gente passará para o Senado Federal, que dará o tratamento correto e adequado. Senador, o acordo prevê também uma maior participação popular. Então, como fazer nesse contexto para incentivar o público para que interaja mais com as ouvidorias das casas? No Brasil, a gente carrega isso de há muito tempo, que o político é responsável por tudo. Então, todo mundo acha que o político resolve ou é culpado por tudo. Então, chega muita demanda que não tem nada a ver com o trabalho do político. Mas a cidadã pensa que o senador pode fazer alguma coisa, que o deputado pode. Então, ele sabendo que a gente tem essa permuta, esse acordo com o Ministério Público, com outras assembleias, com os outros órgãos, ele vai ficar mais confiante de saber que aquele pleito dele não será jogado no lixo. Porque não basta dizer, não, olha, isso aqui não diz respeito a nós, isso aqui diz respeito ao judiciário. Agora não tem mais isso. Isso aqui diz respeito ao judiciário, senhor Sérgio, e o seu pleito será encaminhado sim ao Ministério Público, com certeza o senhor terá resposta. Então, essa vantagem a gente tem, e essa forma, a gente quer passar isso, Sérgio, para o cidadão, para a cidadã, que ele possa confiar. Então, quando ele vê que a ouvidoria do Ministério Público já tem um acordo com o Senado, ele sabe que não vai
que vai atirar e vai fazer o ponto na loteria, vai atirar e vai fazer o ponto, porque o assunto dele vai ser encaminhado tanto por lá como por aqui. E essa coisa que a gente tem de que o político sabe, pode e é culpado de tudo, a gente acaba aliviando um pouco. Com certeza. Conselheiro, cada casa, né, o Senado e o Conselho Nacional do Ministério Público já possuía sua ouvidoria própria. Né? Sim. Agora, com a união, com esse acordo de parceria e cooperação entre as duas casas, qual a expectativa para o público, para o cidadão que está nos assistindo, de melhoria no atendimento? É o famoso 1 mais 1 mais que 2? Sérgio, é exatamente 1 mais 1 mais que 2. Quando dois órgãos de tão relevância para a sociedade brasileira se unem num acordo de cooperação, certamente a soma é maior que 2, né, senador Pinho? As ouvidorias, elas representam a efetiva participação do cidadão nas estruturas de poder que estão constituídas. Como o senador falou, nem tudo é responsabilidade só do político, tem outros órgãos que têm outras competências para tratar de determinados temas. E esse acordo possibilita isso, que cada órgão trate das suas competências, trate dos seus temas da maneira mais adequada e o cidadão tenha uma resposta efetiva. Além disso, ele vai nos proporcionar fazer essa compilação de dados e o tratamento desses dados para que a gente possa desenvolver políticas públicas, e aí já o Senado Federal e também junto com o Ministério Público, desenvolver políticas públicas para tratar de temas de grande relevância para a sociedade brasileira. Você vê, desculpe interromper, claro, e antecipar a pergunta, porque essa valorização, e a gente tem procurado dentro da ouvidoria do Senado, é pegar aquela ideia e discutir, né? A gente caminha para o Senado, que discute também essa ideia, aquela sugestão, e disso tudo que a gente teve, a gente extraiu aí 3 ideias e transformou em projeto de lei. Nossa. É uma forma de prestigiar e de transmitir essa confiança que tanto o Engels como eu, nós queremos transmitir essa confiança, que a população confie nas ouvidorias. Então, essa forma de aproveitar a ideia e transformar em projeto de lei tem sido uma norma tranquila com a gente na nossa ouvidoria. Sim, de valorização, né? Que é o e que dar voz ativa ao cidadão brasileiro. Para que ele se sinta prestigiado, se sinta cidadão, se sinta parte. Né? Tenha um tratamento digno. Falando nesses projetos, quais são as temáticas que viraram projeto de lei? De um cidadão já idoso, ele sugeriu acabar com isentar os idosos da cobrança de INSS. Isso é possível, é constitucional, a gente fez o projeto, está tramitando. O outro é mais complicado, mas a gente também está transformando em projeto, que é ampliar o tempo de flagrante. Né? O flagrante demora 48 horas, 24, e a pessoa sugeriu que o tempo de flagrante demorasse até quanto aquele indivíduo suspeito fosse verdadeiramente detido. E tem um que é interessante, né? Que é o acompanhamento bucal. É como uma exigência para que a família tenha direito ao Auxílio Brasil, essas bolsas que tem por aí. Vai ter direito se levar o seu filho para um acompanhamento bucal e provar que está fazendo aquele acompanhamento. Então, vejam bem, são ideias simples, mas que são oriundas da população. Vem lá da população, vem da raiz. Então, é uma foto. Mas isso é muito simples. Simples, mas ninguém pensou nisso. Foi preciso alguém sugerir, né? Isso é legal, isso é muito bom. O senador falou de ideias simples. Mas quais têm sido as ideias, as manifestações da ouvidoria do Senado mais desafiadoras, mais complexas? E como o nosso acordo com o CNMP pode até contribuir nesse atendimento? O Engels vai me dizer. São as mais críticas, mais severas, que a gente acha que foge um pouco, quer dizer, não foge um pouco, porque também é da alçada do Senado Federal, diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Né? A gente nota a população, grande parte da população, não sei se maioria, mas grande parte da população revoltada com o comportamento de alguns ministros do Supremo. E a cobrança que a gente tem maior, por que não o impeachment de ministros? Por que o Senado engaveta os pedidos? E a gente tem que responder constantemente isso, porque a gente vive num regime de presidencialismo. Né? Então, tanto faz ser do Itapipoca, do Vasco, do Flamengo, o presidente manda. Ele é que pauta as coisas, então a gente tem que responder diariamente a esse tipo de questionamento. Eu te diria, disparado é o Supremo Tribunal Federal. Conselheiro Engels, e a pergunta agora direciono ao senhor. Lá no CNMP, quais têm sido as demandas mais desafiadoras que o órgão recebe e como até o nosso acordo pode proporcionar um atendimento de mais qualidade
essa resposta. Sérgio, como eu falei anteriormente, as atribuições do Ministério Público estão relacionadas mais à prática de crimes. Então, as maiores demandas que nós temos hoje é com relação à violência contra as mulheres. Esse é o maior tema que ocupa a ouvidoria hoje do Ministério Público brasileiro. E o grande desafio que nós temos é uma tecla que o senador Plínio já tocou aqui algumas vezes, que é demonstrar ao cidadão que a sua participação e a contribuição que ele traz realmente traz um aprimoramento para o Estado e para a máquina. Então, a ouvidoria está pronta para receber reclamações e sugestões do funcionamento do próprio Ministério Público no Brasil. E a gente tem procurado isso, dar essa resposta ao cidadão para que o que houve de proposta, o que houve de reclamação, o que houve de sugestão está sendo acatado e a gente consegue dar uma resposta efetiva para o cidadão brasileiro. Senador Plínio, aqui no Senado Federal a gente sabe que muitas vezes o cidadão ele entra em contato direto no e-mail do gabinete do senador, direto no e-mail ou no telefone de alguma secretaria, gestão de pessoas, diretoria geral. Em quais situações o senhor, enquanto ouvidor geral da casa, recomenda e sugere que o cidadão direcione diretamente para a ouvidoria suas demandas? Eu recomendaria aquele cidadão, aquela cidadã que age, né, que quer se comunicar diretamente com o gabinete, que o faça da mesma forma com a ouvidoria, dando a certeza de que na ouvidoria o seu pleito será ouvido e será encaminhado ao senador. Nós fazemos isso todo mês. O que vem do meu estado é encaminhado para os três do estado, do Espírito Santo, de Sergipe e da Bahia. Porque muitas vezes o gabinete, isso é falha, ou isso é norma de cada um age, mas tem gabinete que o senador não sabe que aquilo chegou para ele. Para lá em algum setor, para lá no chefe de gabinete, para lá em alguma assessoria. Então, conosco ele terá certeza de que esse pleito vai chegar. Então, que ele não só faça aos gabinetes, mas faça, sobretudo, a ouvidoria. E essa certeza, Sérgio, que a gente quer passar, de que será encaminhado. Daí essa ampliação, daí esses acordos, né, com o Ministério Público e com outros órgãos que vamos fazer, certamente o Ministério Público também vai fazer. Então, a sugestão, a ideia seria de que ele faça. Quer encaminhar ao seu senador? Encaminha. Mas encaminha para a gente também, na certeza de que o seu pleito vai chegar ao teu senador. Conselheiro, queria que o senhor comentasse com a nossa audiência algum case ou alguns cases de sucesso da ouvidoria do CNMP, né, em termos de qualidade, rapidez na solução da demanda e como isso também pode servir de exemplo para demais órgãos. Sérgio, são muitas as demandas que recebem um tratamento especial quando são recebidas pelo canal da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Várias dessas demandas são transformadas em procedimentos específicos do Ministério Público, levados para a promotoria responsável temática para tratar daquela situação. Como eu falei, que o que demanda bastante hoje da nossa atuação, que é a violência contra a mulher, então são vários os casos que demandam uma atuação imediata e emergencial, senador Plínio, da atuação do Ministério Público com relação a evitar que ocorra um avanço dessa violência contra a mulher. A gente tem feito vários procedimentos como esse, além de ter uma atuação muito firme em relação à preservação do meio ambiente. Outra coisa que a gente tem adotado lá, e tem possibilitado ao cidadão a participação ainda maior e mais eficaz, é adotar o sigilo nessas representações. Então, o cidadão pode ter uma tranquilidade de procurar a ouvidoria do Ministério Público, fazer a sua representação, levar a sua sugestão, a sua queixa, e nós vamos tratar com sigilo e dar o encaminhamento necessário para todas aquelas demandas. Assim como o senador Plínio falou, no Ministério Público também tenho certeza de que as demandas serão encaminhadas e as providências serão adotadas. Importante, mais uma informação importante para quem está assistindo Cidadania, de saber que essas informações, essas demandas de ouvidoria, quando são assuntos sensíveis ao próprio demandante, ao próprio cidadão, elas são tratadas, né, com o sigilo necessário. Sim. Né? Incentiva ainda mais. Isso, quando a pessoa pede sigilo, você obedece tranquilo. É para firmar essa parceria, né? Essa intimidade. Se você não mantiver e não respeitar, fica difícil para a gente. Então, quando o cidadão
pede que fique em sigilo, ele é mantido. Até mesmo nas demandas para os senadores. A demanda chega do Estado, a gente manda para os senadores, mas quando tem alguma demanda que é direta ao senador, pessoal, olha, eu queria manter sigilo, a gente fala, não, mas a gente tem que falar para o senador, para ele ver que é... Então, conversa com ele para chegar a um acordo. Se realmente sai do sigilo, que é o caso da reclamação direta ao senador, e outra coisa é uma denúncia maior, tipo o Supremo Tribunal Federal, né, que a pessoa normalmente pede que tem muito receio, né? Não sei porque as pessoas têm que ter acolhida, né, no judiciário, mas hoje elas têm medo do judiciário. Essa coisa está invertida. As nossas ouvidorias, senador, procura passar essa sensação de segurança para o cidadão que procura os serviços das ouvidorias. Principalmente nas temáticas do Ministério Público, né? São temas mais sensíveis, de intimidade do público. Então, o público saber que vai ter sua intimidade, né, guardada, mantida em sigilo, seus dados não serão assim indevidamente expostos, né? Isso é muito importante frisar. Né? E a maioria das vezes, como eu falei, é com relação a práticas criminosas. Então, esse sigilo realmente é fundamental, sobretudo em questões que envolvem o Ministério Público. E você vê, daí o Ministério Público, né, que é o guardião de tudo, das leis, e com o político, que recebe tudo, né? Nós somos pronto-socorro, hospital especializado, a gente é tudo, né? Vai desde o primeiro atendimento, quebrou o dedo, até a cirurgia de coração. Então, o político ele tem que ser um misto de tudo, porque a população pensa que a gente faz isso tudo. Então, podendo dividir essa responsabilidade, dividir isso é muito bom. Por isso que é um passo grandioso quando o Engel propôs, a gente conversou essa parceria, né, que a gente ficou entusiasmado desde o primeiro minuto, a gente já conversava quando o Engel ainda era candidato a conselheiro. Então isso é legal, porque tira um pouco também dos ombros da gente, e a gente pode dar vazão, né, a essas demandas que são tantas. Nós estamos falando aí, Sérgio, ano passado, de 41.600 participações. Não é pouca coisa, né, para uma ouvidoria. Então, imagina a gente ficando com isso só, né, absorver tudo isso só. Podendo dividir é sempre bom. Agora nós estamos dividindo com o Ministério Público. Falando em dividir essas demandas, né, troca de informações entre os órgãos, queria que o senhor comentasse sobre a importância de se promover, de se firmar um acordo como esse com outros órgãos. Até para quem for nos assistir e for de outros órgãos públicos, né, terem isso como inspiração para também firmarem novas parcerias. O senhor comentava comigo antes do programa sobre a Assembleia Legislativa, né? Queria que o senhor comentasse sobre isso. Deu para notar a importância que se leva, né? O Engels, a solenidade, é esse o nome, né, que a gente dá, foi ontem, da assinatura, e estava prestigiadíssima, né? O Engels, com o prestígio que tem lá dentro, conseguiu colocar todas as autoridades do Ministério Público e algumas até do Judiciário. Então, mostra a importância. Então, esse exemplo vai mostrar essa aproximação entre as instituições, vai trazer outras também. Vamos lá, a Assembleia do Amazonas já faz tempo que a gente tem esse acordo. E lá vai um pouco além, viu, Engels? Lá a gente até faz um tipo de treinamento, né? Porque esse conceito de ouvidoria também, ele é um conceito antigo e as ouvidorias são sempre relegadas, né? No meu município, por exemplo, Manaus, a ouvidoria faz parte do Departamento de Comunicação, então não tem nem equipe. Não tem nem equipe. Então, eu acho que a divulgação, esses acordos, vai dar essa amplitude, essa firmeza, esse respeito que a ouvidoria tem que ter. Então, à medida que a gente faz esse tipo de acordo, outros virão. Estava o conselheiro do CNJ ontem lá, né? Estava muitos ouvidores, aliás, estavam lá. Então, com certeza, eles falaram, vem conhecer o Senado, e a partir daí vão ter outras. E quanto mais a gente ampliar, melhor para o cidadão. Porque a cada dia ele vai ter certeza de que sua demanda vai chegar e chegar mais rápido. Então, por isso que a gente vai continuar fazendo essas parcerias. A população, em geral, às vezes fica em dúvida, né, em razão de outras empresas, que não é o nosso caso aqui de órgãos públicos, de em que momento eu vou recorrer à ouvidoria. Antes eu tenho que abrir um chamado pré-ouvidoria ou não, e como eu vou entrar em contato com a ouvidoria. Então, a nossa produção até vai colocar em tela o site da ouvidoria, né, do Senado, que a gente sempre comenta aqui no Cidadania, e do CNMP também. Lá no CNMP, conselheiro, como que é vista essa questão de firmar mais parcerias? Né? Vocês têm com mais órgãos? Tem previsão? Sérgio, como o senador Plínio falou, desde o primeiro momento que a gente começou esse diálogo, a gente entendeu a importância da assinatura de um acordo, porque essa troca de experiências é fundamental para essa ampliação e o melhoramento dos serviços que são prestados à população brasileira. Falamos aqui, durante todo esse nosso bate-papo,
que cada órgão tem a sua missão institucional. Então, o Senado Federal tem a missão institucional, que o senador Plínio deixou muito bem claro. Na verdade, o cidadão às vezes entende até que é mais do que deveria ser. O Ministério Público tem a sua missão institucional e cada um, nessa troca de experiência, fortalece e dá a efetiva resposta que esse cidadão precisa. E essa é a nossa missão. Nós temos outros acordos, temos acordos com o Ministério dos Direitos Humanos para fazer uma comunicação mais direta com o Disque 100, o Ligue 180. Nós temos muito interesse, sim, e já estamos em conversas, como o senador Plínio falou ontem, no nosso evento, tivemos a participação do STJ, tivemos a participação do CNJ, tivemos a participação da Controladoria Geral da União, tivemos a participação do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, e todos esses órgãos têm interesse em firmar acordos com o Senado Federal e com o CNMP, que representa o Ministério Público Brasileiro. Então, nós continuaremos, o senador Plínio como ouvidor aqui no Senado, eu como ouvidor lá no CNMP, continuaremos nesse diálogo, na busca constante com esse diálogo e essa evolução para firmar mais acordos de cooperação e ampliar e dar ao cidadão a resposta devida. Sim. Senador, a gente comentava agora há pouco sobre sigilo de informações que envolvem intimidade das pessoas, né? Entre outros aspectos que levam a informação a ter um sigilo ali, uma proteção. Eu sei que o Senado Federal, assim como o senhor comentou, recebe todo tipo de dúvida, vários assuntos, e nem sempre é possível responder com o total de informações que o cidadão demanda, porque são informações sensíveis e sigilosas. E até porque existe a LAI, né? Lei de Acesso à Informação, o cidadão vai acessar a informação, mas nem sempre é possível. Nesses casos, como é feita a resposta ao cidadão? Pois é, por isso que a gente quer ampliar, porque, como eu te falo, que o político, o conceito é de que é responsável por tudo, então chega todo tipo de reclamação. As pessoas que trabalham conosco são treinadas a conversar, né? Elas são sempre passando por reciclagem para saber conversar, saber ouvir, saber ponderar, de forma que aquela pessoa que está ligando saia satisfeita. Às vezes você não dá a resposta que a pessoa quer, mas dá uma resposta. E as pessoas que buscam esse tipo de coisa, elas querem uma resposta. As mais exaltadas têm a conversa calma para acalmar os mais exaltados, mas normalmente os mais exaltados é isso aí. É Supremo e culpando o político, é Supremo e culpando o político. No mais, a conversa, ela tem sempre alguém preparado para conversar, que demora quantos minutos forem necessários, até que sinta que a pessoa do lado de lá está satisfeita. São demandas, às vezes, complicadas, porque não tem como resolver, por isso que a gente está ampliando nossos horizontes, e agora a gente, uma coisa é eu demandar, né, vamos dizer, para a Câmara ou para um órgão qualquer, outra coisa é demandar onde a gente já tem esse acordo de cooperação. Mas as coisas são... Eu até sugeria, Sérgio, eu não sei se vocês fazem externo, um dia a gente fazer a ouvidoria, ir lá ver como é que atende, ver uma pessoa atendendo na hora, para você ver que são pessoas treinadas mesmo. A ouvidoria do Senado é uma coisa muito boa. Eu estou muito satisfeito, feliz e honrado por ter sido escolhido ouvidor, né? E ter aceitado isso, porque tinha outras opções para a gente, né? De repente, a ouvidoria me pareceu um desafio bem legal. E quando a gente sabe que este ano nós vamos beirar os 100 mil coisas, é um negócio gratificante. Conselheiro, a gente já falou sobre troca de informações, envio de demandas de assuntos correlatos, né, ao órgão. Agora, em termos de trabalho em parceria de servidores entre as duas casas, tem previsão, um acordo de reuniões a cada mês, né, reuniões periódicas entre servidores das duas casas? Sim, Sérgio. O nosso acordo prevê a capacitação de servidores em conjunto. Como o senador Plínio falou, o servidor do Senado Federal, ele é extremamente treinado para atender o cidadão e nas demandas que competem ao Senado Federal. O servidor do Ministério Público, do CNMP, ele é extremamente treinado e capacitado para atender o cidadão nas demandas que dizem respeito ao Ministério Público brasileiro. Então, a gente, nesse nosso acordo de cooperação, a gente quer trocar também essa experiência com relação à capacitação de servidores. Não há previsão de reuniões periódicas ou não, mas de acordo com a demanda. Então, faremos sim cursos de capacitação. Essa, senador, é uma das grandes vantagens desses acordos de cooperação. A troca de experiência é através dessa troca de capacitação também. Muito, né, aprender e alguma coisa ensinar, né? Quer dizer, sempre tem.
Agora, essa capacitação é boa quando a gente faz para uma ouvidoria que está começando, como eu te dei o exemplo da ouvidoria da Assembleia do Amazonas, que é uma coisa pequena, né, ainda acanhada, e de repente eles vêm aqui, veem a nossa ouvidoria e veem que não pode ser assim, uma coisa acanhada. Porque a ouvidoria é uma coisa é altamente importante dentro da instituição. Então, essa coisa da capacitação, Sérgio, é uma das grandes vantagens que nós vamos ter. Uma grande vantagem é poder oferecer esse tipo de coisa a quem faz acordo com a gente, né? Ótimo. Então, para a gente encerrar, senador Plínio, por favor, dê um recado à nossa audiência do Cidadania, aqui no Senado Federal, de o que pode esperar aí de melhorias, além do que a gente já comentou aqui, mas em termos de incentivá-los novamente a entrar em contato com a nossa ouvidoria do Senado e obter as respostas, né, que o cidadão brasileiro precisa. Que entre na ouvidoria não só para reclamar, mas também para reclamar, não só para sugerir, mas acima de tudo para dar ideias. Por isso que eu dei essas 3 ideias que a gente transformou em projeto de lei. Quem sabe a sua ideia vai ser lei daqui a um dia, né? Para o seu orgulho e para o bem de todo o Brasil. Então, o que eu tenho a dizer é: confie nas ouvidorias, que vocês realmente serão, é redundante, mas realmente serão ouvidos e o seu pleito será encaminhado. Essa confiança que a gente quer, essa parceria que a gente quer entre nós e vocês. Agora, conselheiro, também para encerrar, seu recado final para a nossa audiência em termos de expectativa de melhoria no atendimento ao público. Sérgio, eu digo aos ouvintes que também nos assistem aqui, que a ouvidoria é a participação efetiva do cidadão em todos esses órgãos de estrutura do poder. Não deixem de reclamar, não deixem de sugerir, não deixem de participar, não deixem de participar dos órgãos do nosso país. Estaremos prontos para ouvi-los, estaremos prontos para respondê-los, estaremos prontos para dar devido encaminhamento às demandas que chegarem à nossa ouvidoria. Então, obrigado pela participação no Cidadania, senador Plínio Valério e o conselheiro Engels Muniz. Muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode acionar a nossa ouvidoria do Senado Federal. Será um prazer atendê-los. Nos vemos no próximo Cidadania. Um abraço.